Olá, sejam bem-vindos, meu irmão, minha irmã, caros internautas, sejam todos bem-vindos a este estudo do Evangelho Redivivo. Estamos tendo grandes ensinamentos, grandes lições que ficarão em nosso conhecimento para o nosso despertar nas nossas atividades e conhecer a essência dos ensinamentos do Evangelho de Jesus para podermos aprimorar não só conhecimento, mas vivência, moralidade, espiritualidade, conforme nosso Senhor Jesus Cristo trouxe a toda a humanidade. Lembrando que o próprio Mestre nos ensina a buscar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, nós estamos empenhados na busca destes ensinamentos, dessas lições, e estamos felizes e confiantes. Convidamos a todos para elevarmos nossos pensamentos, fazer um momento de vibração de paz para harmonizar o nosso mundo íntimo e assim podermos dar oportunidade aos mentores espirituais trazerem a harmonia para junto de nós, nos inspirando, nos orientando nesse aprendizado, que nós possamos guardar conosco estas lições. Confiemos no nosso Mestre Divino, nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós aqui estamos agradecidos por mais uma oportunidade, te pedindo que nos ajude a buscar na essência destas lições aquilo que nós necessitamos para formarmos o nosso conteúdo moral e espiritual tão necessário à nossa evolução. Que a tua paz e a tua luz seja constante junto de nós, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. Nós vamos dar sequência na leitura. Estamos no roteiro 4 e o subtítulo é Jesus Cristo, guia e modelo da humanidade. Dá licença, deixa eu controlar o áudio. Jesus Cristo, guia e modelo da humanidade terrestre. É de fundamental importância para todos nós, cristãos, adquirirmos maiores esclarecimentos a respeito do governador espiritual da Terra, a fim de que se possa compreender em espírito e verdade a sua gloriosa mensagem de amor. O primeiro passo é libertar-nos de certas figuras teológicas impostas por meio de interpretações equivocadas, entre as quais destacamos a que talvez seja a mais grave, a de que Jesus seria o próprio Deus. Trata-se
de interpretação que não tem nenhum embasamento no Evangelho, que foi imposta por decisão de um concílio da Igreja Católica, o Quarto Concílio de Latrão, ou 12º Concílio Ecumênico da Igreja, realizado em Roma, na Igreja de São João de Latrão, em 1215. Por meio de proclamações desse concílio, foi definido que Deus está consubstanciado em 3 pessoas, expressões ou hipóstases. O Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Ou seja, o Criador Supremo não é uno, não é um só, mas um Deus formado de 3 pessoas. Segundo esse concílio, as 3 pessoas que integram a divindade são distintas, mas compõem a mesma substância, essência ou natureza. O simples fato de personificar Deus já revela entendimento deturpado e antropomórfico, porque Deus seria visto como um homem em tamanho maior, mas supô-lo subdividido em 3 pessoas, sendo que uma delas seria o próprio Cristo, foge à análise mais banal. Daí a sabedoria de Allan Kardec ao indagar aos espíritos na primeira questão de O Livro dos Espíritos: que é Deus? Por essa sábia indagação, não faltou uma resposta à altura. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Os concílios ecumênicos idealizados e convocados pela Igreja Católica Apostólica Romana priorizam, ao longo dos séculos, a consolidação da monarquia papal pela edição de sucessivas normas teológicas e ações voltadas para a política da Igreja. Tal fato afastou a Igreja do cumprimento da missão espiritual que lhe cabia, pela vivência do Evangelho de Jesus. Salvo honradas exceções, praticadas por alguns integrantes da religião católica e do protestantismo, a história registra graves equívocos cometidos, muitos dos quais pautados pelo derramamento de sangue e perseguições a indivíduos e povos, e que hoje são catalogados como crimes contra a humanidade. Vamos só fazer uma pequena reflexão, porque está muito claro para nós, muito óbvio, o que foi passado de uma forma compulsória, como dogma da Igreja, esta Santíssima Trindade. E, na nossa ignorância, no povo na época, aceitava, por ser uma determinação de representantes supostos como enviados de Deus. Mas, na verdade, era as representações do poder político da Igreja da época.
a partir daí vimos grandes deturpações que a Igreja provocou na história da humanidade, ou melhor, na própria humanidade, né? Ao longo dos séculos, a humanidade ficou lesada por situações assim impostas, sem que as pessoas tivessem condições de raciocinar e analisar se tinha algum fundo de verdade, alguma razão, alguma lógica sobre essas questões. E especialmente esta que está sendo trazida para nós, que Deus seria 3 pessoas: o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Não é? Então a doutrina espírita nos mostra que é impossível nós termos 3 pessoas em um só Espírito. Né? Então, como Allan Kardec, nesta sábia pergunta feita aos Espíritos, traz para nós o início da compreensão, porque ele, na pergunta que faz, não personifica Deus como um ser humano, né? Ao que, no entendimento da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, personifica de uma forma, trazendo a imagem de ser humano, a imagem de Deus, como nós vimos aí. Um homem em tamanho maior, né? Mas a pergunta de Allan Kardec traz para nós um esclarecimento muito lógico, porque nós temos somente uma ideia muito fraca, muito superficial do que seja o nosso Criador. E então, para não personificar como sendo uma figura humana, Allan Kardec trouxe bem distinta esta pergunta: que é Deus? Né? E a resposta, então, veio como um farol para o início do nosso entendimento, uma grande luz. Ele é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Né? E nós temos algumas revelações também nas Escrituras, nos Evangelhos, sobre o nosso Pai Criador. Nós então precisamos de procurar estudar muito, refletir bastante, para termos a nossa própria concepção do que é Deus, o que o Pai representa para nós. Não é? Temos numa das passagens de Jesus que ele nos diz: Deus é Espírito, e em Espírito ele deve ser reverenciado, né? Se referindo aos holocaustos, às adorações, aos templos de pedra. Então, nesse sentido, Jesus já traz para nós este esclarecimento, né? E nós temos também outras passagens que nos clareiam mais o raciocínio sobre Deus, próprio Jesus dizendo para nós numa das suas passagens. Por exemplo, depois do sermão escatológico, que Jesus faz a previsão de muitas coisas que aconteceriam na humanidade, abalando os conceitos do povo para o despertar de consciência e incentivando a todos a permanecer firmes, convictos, confiantes, porque Deus está administrando toda a sua criação. Não é? E então os discípulos, os apóstolos, se aproximam de Jesus e perguntam: quando se darão essas coisas? Né? E próprio Jesus nos responde: quanto a isso, só o Pai o sabe, nem mesmo ao Filho é dado conhecer quando se sucederá isso. Por aí, por essas palavras, Jesus já faz uma determinação, uma afirmação de que Deus é o Pai.
Deus é o nosso Criador e que Ele mesmo é um Filho de Deus, não é isso? E então, temos outras passagens que próprio Jesus afirma que ser Deus, o Pai que está nos céus, né? E por isso nós então temos que aprender a buscar nas Escrituras o que nós temos para a nossa afirmação individual, para nós construir uma fé raciocinada, na lógica, né? Dentro do bom senso, para não termos uma fé cega, sem raciocínio, né? Continuando a leitura. Os concílios ecumênicos idealizados e convocados pela Igreja Católica Apostólica Romana priorizam ao longo dos séculos a consolidação da monarquia papal, pela edição de sucessivas normas teológicas e ações voltadas para a política da Igreja. Tal fato afastou a Igreja do cumprimento da missão espiritual que lhe cabia pela vivência do Evangelho de Jesus, salvo honradas exceções praticadas por alguns integrantes da religião católica e do protestantismo. A história registra graves equívocos cometidos, muitos dos quais pautados pelo derramamento de sangue e perseguições a indivíduos e povos, e que hoje são catalogados como crimes contra a humanidade. Até aí nós lemos. Agora vamos dar a sequência. Em consequência, a construção da mentalidade cristã sofreu sério agravo ante a imposição de dogmas, rituais e manifestações de culto externo, deixando para planos secundários o esforço de melhoria moral ensinado pelo Cristo, ainda que enfatizamos. Em todas as épocas, a humanidade tenha sido amparada por valorosos cristãos renascidos com a missão de restaurar o Evangelho de Jesus. Um exemplo notável foi Francisco de Assis. Nome de batismo, Giovanni di Pietro di Bernardone, nascido em Assis, na Itália, a 5 de julho de 1182 e falecido em 3 de outubro de 1226, também em Assis, o qual, segundo Dante Alighieri, Florença, 21 de 5 de 1265, a data de nascimento. Ravenna, 13 ou 14 de 9 de 1321, foi uma luz que brilhou sobre o mundo. Então, esta frase de Dante Alighieri se referindo a Francisco de Assis, que ele foi uma luz que brilhou sobre o mundo. Contudo, a despeito do caráter renovador da mensagem cristã, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando:
Aí estão toda a lei e os profetas. E então, para nós observarmos bem que a mensagem de Jesus, ao longo dos séculos, foi desvirtuada por alguns interesses políticos, né? Especialmente das autoridades da igreja. E isso trouxe grande prejuízo para a mentalidade dos cristãos, daqueles que estavam procurando conhecer a doutrina de Jesus, né? E apareceram vieram vários emissários, vários missionários enviados por Jesus para despertar o raciocínio nas pessoas e procurar trazer a essência da verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus, assim como foi Francisco de Assis e muitos outros que a história registra, né? E então estamos vendo aí esta passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que, está no capítulo 2, não vim destruir a lei, né? E então Allan Kardec traz com muita clareza, desenvolver a lei de Deus. Isso foi o que Jesus veio fazer para mostrar à humanidade o rumo da nossa evolução espiritual, né? Nós temos, por exemplo, nas revelações de Moisés, a base destas lições de vida eterna, né? Como também no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós já temos a informação de espíritos que trouxeram mensagens a Allan Kardec, da falange do Espírito de Verdade, que Moisés iniciou a obra, Jesus prosseguiu os ensinamentos e a doutrina espírita a concluirá, porque trará em momento oportuno, igual está sendo trazido a nós todos, a essência da verdade, sem distorções, né? Sem equívocos, né? Por isso, o nome desta obra, o Evangelho Redivivo, né? Mas continuando então a leitura, é por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da doutrina. Olha aí. A base da doutrina de Jesus está nisso aí. Os deveres que nós temos para com o nosso Criador e para com o próximo. Honrar a Deus, louvar a Deus, buscar reverenciar Deus em todas as situações da nossa existência, né? E então, como o próprio Jesus nos fala também no seu Evangelho, haverá um dia em que Deus será adorado em espírito e verdade. E é o que nós estamos aprendendo com esta doutrina, para que nós saibamos a discernir o que é melhor para o futuro de cada um de nós, para a nossa felicidade, para o nosso aperfeiçoamento moral. Mas então nós temos estas indicações, essas colocações que são importantes. Jesus combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e das falsas interpretações. Já na época de Jesus havia uma certa distorção das mensagens, da primeira revelação trazida por Moisés, né? E então foi por isso que Jesus traz essa frase: não vim destruir a lei ou os profetas. Ele veio dar cumprimento. E Allan Kardec, então, está ressaltando para nós a importância dessas palavras de Jesus, né? Que se reduz numa síntese desta frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão toda a lei e os profetas. Foi isso que Jesus esclareceu em uma determinada oportunidade.
E então vamos prosseguir com a leitura. A mensagem cristã promove uma profunda renovação nos costumes sociais e religiosos. O Antigo Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho de Jesus é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Olha que coisa maravilhosa estamos recebendo aí neste esclarecimento, né? E então é para nós o Antigo Testamento a base, o alicerce dessa construção divina. Não é isso? O Evangelho de Jesus é o edifício das almas, de redenção das almas, onde nós estamos aprendendo a construir a nossa felicidade, que é o reino dos céus que Jesus nos fala lá no seu Evangelho. O reino dos céus está dentro de vós. E a redenção das almas é a busca da prática destes ensinamentos para nós termos esta estabilidade na busca pelo nosso crescimento espiritual e nos aproximarmos do nosso Pai. É assim? À medida que nós vamos evoluindo, vamos nos purificando, nós vamos nos aproximando de Deus, sentindo cada vez mais a presença de Deus junto de nós. E então, olha a afirmação, é o edifício de redenção das almas, o Evangelho de Jesus. E dessa forma nós devíamos procurá-la, né, essas lições, não mais para fazer exposições teóricas, fazermos citações superficiais, né, mas buscar o nosso aperfeiçoamento, o nosso aprimoramento moral e espiritual. Não é assim? Em termos objetivos, podemos afirmar que Jesus é considerado pelos diferentes representantes do cristianismo como sendo o Messias divino, portador de missão específica junto à humanidade terrestre, por designação de Deus. Olha quantas revelações, né? Designação de Deus, a vinda de Jesus para nos revelar esta verdade, né? Ou as verdades do reino de Deus. Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando os seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos e assim como presidiu a formação do orbe, dirigindo como divino inspirador a quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza. Desde que o homem conquistou a racionalidade, vem-lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Gente, quanta coisa nós estamos aprendendo com essas afirmações, né? Precisamos de estar atentos, porque a perfeição que Jesus fez esta obra, construiu, está construindo, melhor dizendo, porque a missão de Jesus não acabou. Jesus veio trazer a revelação das verdades eternas e também veio resgatar a humanidade
desta ignorância em que nós ainda hoje nos achamos submersos pela nossa própria imperfeição, né? E então Deus dá essa missão a Jesus e nós então temos que aproveitar todas as lições, todos os ensinamentos, né? Para que possamos contribuir na transformação da humanidade, promovendo a regeneração. E nós estamos em busca desse plano de regeneração, né? E então Jesus sempre enviou esses emissários, esses espíritos iluminados, em todos os tempos, em todos os cantos do planeta, de acordo com o conhecimento, de acordo com o preparo dos povos para esse despertar de consciência, não é? E então a busca é constante. E estamos vendo aí quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica. Isso foi na construção do planeta, né? E da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza, desde que o homem conquistou a racionalidade. Para nós começarmos a entender a importância de Jesus em nossas vidas. Ele preparou a nossa casa planetária. Tem enviado seus emissários. Ele mesmo se fez presente aqui junto de nós para vivenciar os ensinamentos da mensagem de vida eterna. E nós, então, à medida que vamos estudando, vamos aprimorando nossos conhecimentos, né? De acordo com a nossa capacidade. Nós não temos ainda condições de aprender tudo de uma só vez, mas conforme nós já fomos despertados, já temos algo a melhorar, a buscar, né? E assim, de uma forma natural, nós vamos realizando o nosso aprimoramento, o nosso conhecimento, buscando essas verdades com racionalidade, sem imposição. A doutrina espírita vem trazer essas revelações, mas de uma forma esclarecedora, objetiva, na lógica, no bom senso, sem obrigar aos seus seguidores a acreditar, né? Em estudo nenhum nas casas espíritas, nas palestras espíritas, ouvimos alguém falar que nós, para sermos espíritas, temos que acreditar na reencarnação, né? Não existe isso aí. A doutrina espírita tem os seus princípios básicos para informar como funcionam as leis divinas na nossa vida. E nós, então, à medida daquilo que nós vamos compreendendo e buscando conhecimento e estudando, nós vamos guardando conosco a nossa verdade, né? E prosseguindo, então, essa marcha dentro do movimento, dentro das casas espíritas. E existem pessoas que não são frequentadoras da casa, mas se dizem adeptas ao espiritismo, o que já é um grande passo, né? Mas nós sabemos que a nossa permanência ligada a uma agremiação, a um grupo que está constantemente envolvido, né, nesse trabalho, empenho, trabalhando pela doutrina espírita, pela divulgação e principalmente acolhendo as pessoas que estão carentes, fazendo aquele atendimento fraterno, buscando esclarecer e confortar as almas, assim como Jesus fazia. É o papel da doutrina espírita. Por isso, a nossa necessidade de nos preparar cada vez mais, né? Porque nós sabemos que existem muitos irmãos precisando dessas mensagens, dessas luzes. E nós, graças à misericórdia divina, já temos algum conhecimento. E então, cabe a nós darmos prosseguimento, oferecer algo de nós
em favor das pessoas que precisam dessas lições, destes ensinamentos. Não é assim? Mas então, queridos irmãos, nós vamos ficando por aqui nas nossas reflexões de hoje. A lição é bastante extensa e prosseguiremos na próxima semana. Não é? Fica aí então estes ensinamentos. Nós poderemos e deveremos, a nossa indicação, voltar a estudar, refletir mais sobre estas lições que nós estamos vendo. Porque a cada dia o nosso conhecimento vai se ampliando cada vez mais. Não é assim? E então, vamos agora agradecer a participação, o acompanhamento de todos, as vibrações, a sintonia, o apoio, pedindo a Deus que nos conceda novas oportunidades. Vamos fazer uma prece, agradecendo também aos nossos mentores, aos espíritos amigos, agradecendo a Jesus. Senhor, nossa gratidão por estas luzes que temos recebido, pedindo, Senhor, para que nos ajude a nos tornar instrumentos, trabalhadores, para acolhermos, para orientarmos as pessoas que estão carentes, pessoas que convivem conosco ou que passam por nós, e nós poderemos, em Teu nome, levar uma palavra, um gesto, uma orientação, conforme nós estamos preparados para oferecer, em Teu nome, Senhor, inspirados e orientados pela Tua luz e pelo amparo dos Teus missionários, nossos anjos guardiães. Divino amigo, que esta paz nos acompanhe, hoje e sempre. Gratidão, Senhor, assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós finalizamos a leitura de hoje, as reflexões, esperando que Deus nos permita novas oportunidades. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Gratidão.